nos é imposto atualmente, que é o politicamente correto. Que o Pondé tanto gosta. Pondé adora politicamente. É sobre isso. Né? E essa questão da inclusão geral que o politicamente correto hoje em dia quer defender, como é que vai de encontro a uma questão da religião que também, ao mesmo tempo, é tão tradicional? Como fica essa questão de a gente tem que aceitar todo mundo, mas a religião, que muitas vezes, do lado cristão, também ainda tem suas travas, digamos seus assim. Dogmas, suas crenças, suas travas. O politicamente correto é um fenômeno específico, né, que não tem a ver diretamente com religião. Você juntou sabendo disso. O politicamente correto hoje, enquanto entidade histórica e social e política, ele é um movimento que cresceu, se estabeleceu. Hoje ele está plenamente instalado no mundo das letras, da cultura, das artes, em grande parte. Ele domina grande parte da produção acadêmica. Ele, inclusive, hoje, inclusive no Brasil, se transformou no juridicamente correto. Não é mais só politicamente correto. Ele é objeto de lei e de processo. Né? Então, nesse sentido, eu entendo que ele vai além do fenômeno histórico chamado religião. Mas eu entendo a tua questão, e assim, ela é uma questão que é muito premente. Muitas pessoas sofrem com esse problema. Então, elas têm lá seu conjunto de crenças e nasceu numa comunidade religiosa, e nessa comunidade religiosa, por exemplo, aquele tipo de prática, você não pode ter aquele tipo de prática, porque aquele tipo de prática é um terrível pecado. Então, às vezes, eu tenho a impressão que, para entender o que determinados grupos hoje podem pensar, por exemplo, com relação a homossexuais, que seria pecado, né? É meio parecido com o que durante muito tempo se pensou com relação a pessoas casadas que se apaixonam do lado de fora do casamento. Também é pecado. Né? E a minha impressão é que essa percepção do apaixonamento fora do casamento permanece sendo visto como pecado, apesar de todo o blá, blá, blá de liberação que se fala. É verdade. Então, uma das coisas que caracteriza um pouco a minha experiência cética fundamental é que eu não acho um exercício importante, tão difícil assim, você pôr em dúvida a religião ou qualquer Deus. Eu acho muito mais legal pôr em dúvida o conjunto de crenças que o grosso dos inteligentes abraçam em um determinado momento da história. Os famosos inteligentes. Eu acho muito mais legal. Isso aí. Eu me divirto muito com relação a isso, porque são extremamente dogmáticos. Inclusive, eu acho que os inteligentinhos, eles, por vezes, o único lugar onde eles conseguem exercer o preconceito com a religião, com os crentes, sem se sentir culpados. O preconceito contra crente está autorizado. Está autorizado, está permitido pelos inteligentinhos. Sem dúvida. Né? Bom, agora, então, nesse sentido, eu entendo que as religiões em geral, elas são corpos históricos e culturais, visto do ponto de vista da antropologia ou da filosofia e da história. Nesse sentido, elas sofrem pressões da época em que elas existem, e, nesse sentido, também pode levar a transformações dentro dela. Então, recentemente, eu li um livro que eu gostei mais ou menos dele, mas acho um livro importante. Escrevi sobre ele na Folha, que é um livro, o título do livro, acho que ele não tem tradução ainda, não sei, ou talvez tenha, o Google sabe, que é Depois de Cristo, Antes do Cristianismo, ao pé da letra do inglês. Esse é o título do livro. Depois de Cristo, Antes do Cristianismo. E o livro trabalha os 2 primeiros séculos daquilo que depois veio a se chamar de cristianismo. E essa parte do livro é super rica, porque vai mostrando, por exemplo, que durante muito tempo, principalmente no primeiro século, aquilo que a gente chama de comunidades cristãs nem se referiam a si mesmos como cristãos. Não era a religião do amor. Alguns se referiam como o Partido do Christos, que na realidade é uma afirmação, uma categoria política no judaísmo. É uma categoria política. O rei é ungido. O rei é ungido.
inclusive por Império Romano, quando os cristãos se identificavam como israelitas e como seguidores do Cristo, no sentido de que é o ungido, os romanos liam isso como dissidência política. Certo? Não, a gente segue o rei judeu. A gente não quer reconhecer o imperador. Né? Eu citei esse livro, como tem vários outros, porque aí você vê que, se você pegasse uma máquina do tempo e descesse no século I, e você fosse procurar as igrejas cristãs, entre aspas, afirmação anacrônica, você provavelmente iria encontrar grupos que você ia dizer, meu, você é cristão? Jura? O que você acredita mesmo? Né? Por que eu estou falando isso? Eu estou usando o exemplo do cristianismo, como eu podia usar o judaísmo, é a mesma coisa. Se você for, sei lá, 1000 anos atrás, você não vai encontrar o mesmo judaísmo que você encontra aqui. Todas as religiões sofrem transformações históricas e pressão do meio ambiente no qual elas estão inseridas. Pode ser que daqui, vou chutar, 1000 anos, pode ser que daqui 1000 anos, o cristianismo, assim como o judaísmo, o islã, qualquer religião, tenha transformação. Eu estou falando unicamente do ponto de vista histórico, não teológico. Eu não estou falando do ponto de vista do ser aqui em cima. Do crer. Eu estou falando aqui do ponto de vista empírico histórico. Daqui 1000 anos, pode ser que o cristianismo ou o judaísmo tenha acabado como religião, se transforma numa coisa que alguém que veio do passado e foi lá para frente diga, não, mas isso? Onde foi parar? Né? Então, a gente precisa de elementos materiais para lembrar das coisas. Eu lembro de 2022, quando as pessoas começaram a parar de usar máscaras. Eu lembro eu dando aula na PUC, entrava um ou outro aluno de máscara, e eu dizia, olha, eles estão de máscara. Eles são o único elemento material concreto hoje aqui que faz com que a gente lembre que há 2 anos atrás a gente estava morrendo de medo. Porque a pandemia... Se não tem elementos concretos, na realidade, aquilo deixa de existir. Fica a história, fica a memória. Desaparece. Né? Então, assim, por exemplo, o cristianismo, que nasceu do ponto de vista da história do judaísmo, naquele momento que o judaísmo era bem confuso. Quando eu digo confuso, não tinha nada tão claro assim, como se pensa que tinha. Né? Então, se o cristianismo não tivesse existido, considerado como um grupo de judeus que aceitaram aquele personagem galileu como sendo o Messias ou ungido, se isso não tivesse acontecido, talvez o judaísmo não fosse tão famoso. Porque o cristianismo deixou o judaísmo famoso. Certo? Porque ganhou o Ocidente, carregando o judeu mais famoso da história consigo, que é Cristo. Certo? E nesse processo foi levando o judaísmo sempre como uma referência fundamental. E é muito comum nos cristãos, quando buscam Cristo, na realidade eles estão buscando um judeu, historicamente falando. Estão buscando um judeu da época. O que era politicamente correto naquela época, talvez foi exatamente o que colocou Jesus na cruz, no fim das contas, né? O enfrentamento com aquilo ali. A norma. Mas, isso, assim, a norma. Eu entendo essa pergunta do politicamente correto no sentido que, assim, empiricamente as igrejas vão se adaptando. Então, você pode ter uma igreja... Nesse sentido, as igrejas evangélicas, no sentido técnico de evangélico, elas podem se ajustar ao sabor do crente. Então, você pode fundar igreja num bairro tal, que é uma igreja onde você tem uma pastora que é lésbica, ou que é trans. Sei lá, estou dando exemplos clichês. Né? A Igreja Católica já é mais complicada, porque a Igreja Católica é uma instituição compacta. Eu lembro quando eu dava aula lá na FAI, que é junto da Assunção, prédio da Assunção, Faculdade de Teologia da PUC hoje, né? Foi reassumida pela PUC. Eu lembro que eu escutava uma frase dos outros professores e do diretor e de alunos que eram massivamente evangélicos, não seminaristas, que levou um tempo para eu entender a frase. Que a frase era a seguinte: fulano foi a Roma. O que Roma decidiu? Eu ficava dizendo, mas que cato, que importa o que Roma decidiu? Que Roma é essa? Roma não importa hoje. Sim.
que importa, sei lá, Nova York, Londres, Paris, Roma, até que eu fui realizando, eles são católicos, seminaristas, padres, e Roma conta, porque Roma contou, sei lá, 1.500 anos atrás, 2.000 anos atrás. De onde vem a determinação. E para mim aquilo era completamente estranho, porque talvez Roma ainda seja importante, não estou dizendo que Roma não é linda, não é politicamente correto. Está vendo? Tem que justificar. A mim me enche profundamente o saco. Né? Quem conhece o que eu falo e escrevo sabe muito bem disso. Mas, do ponto de vista da moda, talvez, continue sendo importante. Milão, alguns dizem que é mais. Mas, sem dúvida nenhuma, quer dizer, as religiões são entidades históricas. E, para o catolicismo enquanto tal, esse problema é um problema, é uma pedra no sapato, de certa forma, e, ao mesmo tempo, a Igreja Católica tem uma experiência muito grande interna do seu clero, que grande parte é homossexual. Né? Enquanto que os evangélicos não. Como os evangélicos são modernos na sua estrutura operacional, o grupo vai lá e funda uma igreja. Aí tem um pastor, tem uma pastora, e ali começa a rezar, vai encontrar na Bíblia elementos que podem acolher aquilo que você vive, a forma como você vive, certo? Assim como você pode ter outras igrejas evangélicas que consideram você um satanás. A visão da adaptação que o Pondé está falando, eu acho que é bastante clara, né, Rodrigo? É óbvio que a coisa vai se moldando à época. Mas você acha que no mundo de hoje, o politicamente correto, ele bate de frente com a religião? Ele vai de encontro, de fato? Com certeza. Quando ele falou lá, os católicos são muito determinados. Roma locuta, finita causa est. E como falou, acabou, traduzindo. É que o protestantismo ele já nasceu na modernidade, 1517. Ele não é medieval. Então, o protestantismo já nasceu como uma das muitas correntes que já estavam questionando o catolicismo. A gente pensa muito no iluminismo, no racionalismo, no empirismo, no deísmo, que vai vir já na época de Voltaire e tudo mais, mas o protestantismo foi uma dessas correntes já. Então, ele já nasceu moderno. Talvez aí uma parte da explicação do porquê que o protestantismo, com seus filhos, pentecostalismo, evangélicos e tudo mais, são mais adaptáveis aos novos mundos. Eu só faria 2 ressalvas, não ao que o Pondé falou, mas em relação à sua questão. Eu colocaria no plural os politicamente corretos. Tá. Lembrando que, na prática, muitas vezes, não é uma questão de maioria, é de uma minoria barulhenta. Uma minoria barulhenta consegue impor o politicamente correto daquela minoria sobre os demais. E aí a gente vai ao encontro do que disse Rossandro Kinge, que é a coisa que se espalha nas redes e tal. E aí pode mexer na parte transcendental. Sim, sim. E as redes às vezes emburrecem, porque se o algoritmo fica fazendo você ver cada vez mais do mesmo, você não tendo a capacidade de ler o outro, né? Ou não se interessa. Não se interessa. Agora, na questão, porque a gente esbarra agora na ética e na moral. Eu acho que falta, especialmente nos corpos religiosos, Pondé, isso agora é uma alta crítica, tá? Saber definir o que é ética e o que é moral na prática. As pessoas bagunçam isso. Para traduzir em miúdos, eu vou colocar como se a ética fosse o princípio. E princípio não muda. Princípio vale para todo mundo, em todo tempo, em todo lugar. Mas a aplicação histórica do princípio varia. Vou dar um exemplo. Respeito. Isso é um princípio. Todo mundo tem que respeitar e procurar ser respeitado. Agora, como é que eu respeito uma sinagoga? Eu coloco um quipá na cabeça ou um chapéu na hora de entrar nela. Como eu respeito uma igreja católica na hora da missa? Eu tiro o chapéu. Como é que eu respeito uma mesquita? Eu tiro os sapatos. Então, tirar o sapato, tirar o chapéu, colocar o chapéu, são aplicações históricas de um princípio que permaneceu o mesmo. Veja, o princípio não alterou, é o respeito. Mas a matização histórica desse princípio variou de ambiente para ambiente. Isso não é ética situacionista. É apenas a adequação histórica de um princípio que é supra-histórico, mas ele se matiza na história. É mais ou menos uma miniatura
do Deus transcendente que, ao entrar na história, adquire características que, em princípio, não seriam próprias de um Deus transcendente. Como, por exemplo, se Jesus é Deus, como é que ele morreu se ele é eterno? Como pode um Deus eterno, sinceramente, morrer? Como pode um Deus eterno, sinceramente, fazer uma pergunta? Então, da mesma maneira, o princípio ele tem que se matizar na história. Isso aqui também eu vou ter que esbarrar na metafísica, aquela velha discussão do que é o ser e os acidentes que a gente vê, são os acidentes, o ser, mesmo você não vê. Como é que era a frase de Heidegger? Por que existe o ser e não nada? Por que existe o ser e não nada? Na verdade, não só o Heidegger, vários fizeram essa pergunta, né? Parmênides também. Né? Essencialmente filosófico. Parmênides também. Por que existe algo ao invés de nada? Né? Ex nihilo nihil fit. Do nada, nada se faz. Então, por que existe algo? Então, a gente tem que ter uma matização histórica de princípios que são supra-históricos. Como Deus, no mundo da teologia, é o bem puro, é a essência do bem, então eu posso dizer que Deus é a ética. Mas ele tem que se matizar na história, porque a ética é a expressão exata do caráter dele. É o que eu falei. Respeito, isso é muito etéreo. Na Igreja Católica de um jeito, na sinagoga de outro jeito, na mesquita de outro jeito. E eu percebo, aqui que vem a minha autocrítica, que muitos organismos religiosos não estão sabendo separar, no seu conceito, o que é um princípio inviolável e o que é uma adequação histórica. Algumas estão pegando adequações históricas como princípio. Aí vem aquela questão, eu vou até hoje obrigar que o camarada, para subir no púlpito, tem que estar de paletó e gravata, porque senão Deus não vai aceitar o culto dele. Porque o camarada falar sem paletó e gravata, Deus não abençoa. Ele tem que estar de paletó e gravata. A mulher não pode usar uma calça comprida, ela tem que usar só a saia e tudo mais. Abaixo do joelho. E tem um outro lado também, que é o camarada que começa agora a vender, prostituir os princípios apenas para ser politicamente correto. E aí é complicado. Aí é muito complicado, porque quando você vende os seus princípios para ser politicamente correto, você começa a ser qualquer coisa menos você mesmo. Então, esse exercício, apenas anunciei, não é tão simples assim na prática, de saber separar dentro da doutrina da igreja o que é um princípio e o que é uma adequação do princípio. Porque se eu misturar isso, Paulo, por exemplo, falou que as mulheres não deveriam falar na igreja. Aí eu vou agora proibir a mulher de falar na igreja, porque está escrito na Bíblia. Por outro lado, eu tenho que cuidar, porque a religião tem que aceitar todos, mas ela não pode aceitar tudo. Senão eu vou ter espaço também para aceitar o nazista. Por que eu não posso aceitar o nazista? Por que eu não posso aceitar também um camarada do Hamas? Deus ama todos? Não. Há coisas que nós temos que denunciar, mas para denunciar eu tenho que ter um parâmetro. Com base em que você está denunciando aquilo? E, infelizmente, em grande parte, a religião está se prostituindo. E eu volto àquela máxima que eu falei. Qualquer crime hediondo se torna duplamente hediondo se for cometido em nome de Deus. E a negligência também é um crime religioso.